E agora voltando assim para esse tema da inteligência artificial, bom, a China ela vem despontando assim, a gente participa de muitas conferências acadêmicas e boa parte dos artigos acabam vindo de universidades e autores chineses. E o DeepSeek acho que é já vinha, né, com o Qwen da Alibaba, outros modelos, mas ele é o que chocou a comunidade, falando, pô, conseguiram fazer uma coisa muito parecida com o que a gente faz, gastando muito menos, né? Isso também é uma resposta por conta das sanções, né? Se a gente tem uma dificuldade de acessar chips mais avançados, vamos encontrar caminhos. Então, como que você vê, assim, hoje a abordagem da China para a inteligência artificial, pensando nesse conflito também dessas sanções e o desafio de ter acesso a esses chips mais avançados, assim, tanto no curto e no médio prazo, assim? Acho que ficou bem claro agora. Antes era uma tese, né? Que essa restrição da exportação dos chips, venda para empresas chinesas, poderia ser um tiro no pé. E a DeepSeek mostra isso, né? Por mais que tenha algumas teses que talvez eles tenham comprado, enfim, de outros lugares, mas como conceito todo, mostra também outras empresas que estão começando a desenvolver. Então, o gap que existia antes agora diminuiu para talvez menos de um ano. Eles estão tentando quantificar a diferença. Então, todas as restrições, e assim, quando a gente pensa de uma forma geral restrição, ela talvez empurre a gente a ter criatividade. Já que eu não tenho dinheiro, e o modelo de empreendedorismo baseado em capital de risco nos leva à direção de vamos jogar muito dinheiro porque eu tenho disponibilidade de capital. Essa mentalidade nos últimos anos que se proliferou de abundância, que de certa forma é interessante, ela também muitas vezes joga contra, né? Puxa, agora eu tenho abundância de capital, abundância disso, de recursos e tal. A gente usa isso como talvez uma coisa boa, porque de fato temos excesso das coisas, só que também nos torna talvez preguiçosos ou nos torna limitados no pensamento, porque sempre a restrição foi talvez a mãe das invenções. Então, puxa, tenho dificuldade, falta isso, cara, eu vou conseguir fazer novas coisas. Eu tive uma das empresas que eu tive, a gente tinha levantado bastante capital e percebi depois no dia a dia o quanto isso foi ruim. Porque a gente não pensava tanto na hora de gastar. Já que meu concorrente está gastando e ele tem dinheiro, vou fazer a mesma coisa. Vou botar mais. A única variável era mais dinheiro. Não era criatividade, fazer coisas diferentes. Então, você estava repetindo as coisas do mesmo jeito, com mais dinheiro, jogando dinheiro. Isso é o que aconteceu. Eu acho que essa restrição... E o que é curioso, na verdade, assim, se eu pensar... Na China não existe falta de capital, pelo contrário, existe abundância, mas de recursos técnicos. Nesse caso, foram chips, semicondutores, etc. Então, o que exigiu, na verdade, o direcionamento tecnológico. Então, ele tinha dinheiro para desenvolver, para investir em outras coisas. O DeepSeek, ele está dentro de um contexto de uma série de outras empresas. É até interessante mencionar isso. Sempre a gente gosta de criar nomes, né? Nome para isso, para classificar alguma coisa que está acontecendo, para facilitar, né? Então, dentro do setor de inteligência artificial, a China deu nome para os que estavam despontando as startups, chamado os quatro dragões do AI, de inteligência artificial, que era a primeira fase, os que eram 4... startups independentes, etc. Essas abriram capital, cresceram e tem a próxima leva, que são os tigres, os 4 tigres. Então, são 8 empresas e a DeepSeek não é nenhuma delas. E essas 8 empresas estão relacionadas a esses grandes grupos? Por exemplo, não. Tencent, Alibaba... Exatamente. Quem são os 4 dragões? Nem vou lembrar, mas são principalmente aplicados a reconhecimento facial, a imagem, a vídeo, essas coisas. E as novas são a linguagem. Language Model. Então, são já fases diferentes, inclusive. São mais novas, são mais, talvez, de base. As outras são aplicações. As primeiras sofreram sanções do governo americano, uma série de coisas. Eram muito ligados a projetos estratégicos do governo, aqui já criando infraestrutura já numa segunda fase. E a DeepSeek não estava em nenhuma desses grupos. E essas 8 não são ligadas aos grandes grupos. Podem ter recebido capital de risco, Venture Capital, do Alibaba, da Tencent, mas não são nenhum desses caras. Esses já são as Big Techs. Que, inclusive, tem modelos poderosíssimos. Tem modelos poderosíssimos. Então, quando a gente olha para o mercado chinês, tem esses 4, aliás, esses 8, tem a DeepSeek, tem as Big Techs. Então, a gente está falando, assim, de talvez 20, 30 ou mais empresas, no mínimo, que estão fazendo alguma coisa relevante no mercado. Né? Qual